Amém? Alguém sabe o nosso tema de hoje? É necessário Jonas nascer de novo. Eu falei certo? Necessário José é nascer de novo. Entendeu, né? É nascer de novo. É nascer de novo. Quem está com a Bíblia pode abrir lá em João 3. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante para a nossa vida. Agora está correndo. João 3, vamos lá? Nessa passagem tem uma figura muito emblemática que nos leva a refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa fé, sobre o nosso comportamento. É o Nicol para os índios. Na Bíblia, Nicodemos. Nicodemos era um homem que, na tradução da Tebe, era comparado a um homem notável. A Tebe é uma Bíblia ecumênica, densa em estrutura, onde traz para nós uma riqueza de conhecimento e de discernimento sobre a palavra de Deus. Na nova tradução que nós temos, que é essa daqui, muitos da capa vermelha têm, eu tenho essa aqui, que é a outra vermelha aqui em casa, eu estou riscadinha, já estava desmontando já, mas é uma relíquia, está lá em casa. Traz para nós que Nicodemos era uma autoridade, notável e autoridade. Então ele era um homem de posse, um homem que tinha conhecimento da lei, da Torá, dos preceitos e conceitos, 613 no total. Era um homem que estava junto ao Sinédrio, junto ao templo, tinha autoridade. O que tem a ver Nicodemos com a nossa história? Nós temos também autoridade, nós somos pessoas de posse. Mas eu não estou falando dessa posse civil de dinheiro, da posse do Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer que Nicodemos também tinha posse do Espírito? Sim ou não? Nicodemos vai à noite, às estreitas, às escondidas, conversar com Jesus. Essa foto que representa muito isso. Muito bem trabalhada na nossa arte hoje. Parabéns, Deus. Muito bem expressa. Agora o Juninho está aqui. Juninho nosso. Fala assim, então Nicodemos vai à noite. Por quê? Por causa da posse. Por causa do poder que ele tinha, da autoridade. Podemos dizer que sim, também não. Mas ele vai até Jesus. Para ir até Jesus tem um conceito. Qual o conceito é? Eu não vou a quem eu não conheço. E muitas vezes eu tenho que conhecer este alguém. Nicodemos conheceu da melhor maneira, observando Jesus, não julgando Jesus como os outros fariseus, como as outras autoridades. Ele, à espreita de toda uma história, ele circundava os passos de Jesus e fazia da sua vida um aprendizado, coisa que os outros também faziam, mas queriam então assim pegar Jesus nas circunstâncias que se apresentavam para matá-lo. Nicodemos tinha uma curiosidade, algo mexia dentro de Nicodemos que levava ele a observar os passos de Jesus. E ele foi importante, porque através dele nós temos essa confirmação que da água e do Espírito nós alcançaremos o céu. E quem fala isso muito nos nossos tempos? Desaparecido? Aleluia. Buscar as coisas do alto, viver para as coisas do alto, aspirar as coisas do alto, viver pela ação do Espírito. Padre Léo era um gentleman, um mestre dessa ação, dessa palavra. Mas Nicodemos tinha o seu coração duro.
misericórdia, esse abraço. Olha a expressão disso, isso tudo numa ação de filmagem. Agora, como é na realidade viver o Cristo? Esse contato, na experiência da fé, porque nós temos a fé que nos impulsiona. Você tem fé? Eu tenho fé? Desculpa falar para vocês, nós não temos fé. A fé que nós temos se chama Jesus Cristo, que nos impulsiona para esse encontro, para muitas vezes, ao calar da noite, na escuridão de um quarto, na fragilidade de uma alma deprimida, na escuridão de olhos que veem, mas não enxergam a graça, procurarem o Cristo nas suas perguntas interiores. E Nicodemos era um homem cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Por quê? Ele já vivia uma experiência de busca, de contato, não tão próximo, mas contato de observar, não julgar, mas compreender por que daquele homem ser tão simples, tão justo e tão amável para os necessitados. Nós aqui nessa igreja hoje somos necessitados, sim ou não? Quem é necessitado, levanta a mão. Esse é o reconhecimento para viver o batismo do Espírito, porque naquele momento de receio, daquele coração cheio de perguntas, porque a palavra vai dizer isso, e nós vamos entrar na leitura dela, e o tempo está cortando, relógio doido. Convido você a apreciar essa leitura, porque Jesus aqui nos dá 3 orações de confirmação e ratificação do que ele diz. Havia então um fariseu chamado Nicodemos, autoridade, lembra a autoridade na outra Bíblia honrável? Este foi se encontrar com Jesus à noite e ele disse: Rabi. Ele já reconhece a Cristo. Mestre, sabemos que vieste como um mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu, primeira ação de ratificação: em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos se perguntou, estou expressando as perguntas de Nicodemos aqui, nessa fala: como pode nascer de novo se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque eu te digo que vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, as perguntas de Nicodemos, foi curiosidade de Nicodemos: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não conheces essas coisas. Terceira fração da confirmação e ratificação: em verdade te digo, não falo do que não conhecemos e damos testemunho do que não vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se não credes depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de
A fim de quê? A fim de quê? Todo aquele que crê nele tem a... Eu não estou sentindo convicção de vocês. Eu não estou sentindo firmeza de vocês. E é assim que eu espero. Quando nós não temos convicção de que o Espírito age em nós, para que possamos compreender as coisas de Deus do alto, aí nós vivemos na superfície da vida carnal, das artes da carne, corrompida pelo pecado, do mundo de murmuração, que impossibilita a verdadeira e leal liberdade que Cristo nos dá, a fim de alcançarmos misericórdia celeste. É necessário nascer de novo. É essencial. É indispensável. Olha o desmembramento dessa palavra. Necessário. É necessário. É imprescindível. É essencial. Me diz uma coisa essencial para a sua vida nessa terra continuar, hoje, amanhã e depois de manhã. Uma só. Quem falou? Fala forte. É essa palavra mesmo. Fala forte. Água. Nós somos quantos por cento de água? Tem um professor para me ajudar aí que nós falamos ontem. 80% de água. Então nós somos 80% de vitalidade de Deus, que água é vital e é de Deus. Então qual é a questão da necessidade? Do que você está se nutrindo? Aí nós jogamos o Nicodemos. Mas Nicodemos foi aquele homem que defendeu Jesus no sinédrio. Disse àqueles homens: é necessário que ele seja julgado justamente, não coerentemente. Eu não se sentia. Eles têm coragem de defender Jesus no sinédrio. E às vezes nós falamos que ele foi covarde, que ele não viveu a ação do Espírito Santo, ele viveu do jeito dele. E cada um que vive a ação do Espírito Santo do seu jeito, sem imposição, mas por necessidade, por ser essencial, indispensável para a vida. Então diz para o teu amigo da tua lado, irmão querido, o Espírito Santo, nascer de novo, nascer do Espírito, é indispensável para a sua vida, para alcançar. Olha essa pedinha agora, o reino dos céus. Ninguém vê isso não, né? O reino dos céus. Água significa lavar-se. E cada um de nós aqui, João, já recebeu essa porção do amor de Deus no batismo. Fala assim: eu sou batizado em nome de Jesus. Amém. Agora só comigo. E muitas vezes, Senhor, eu não vivo o meu batismo. Estou mentindo? Ah, que bom. Depois vem o quê? Gente, a nossa igreja é muito maravilhosa, poderosa, de amor. Nós somos levados a ter esse encontro com Jesus através de alguém que tem fé. Papai, mamãe, avô, avó, padrinho, levou nós lá. Eles tiveram fé por nós. Por isso que eu falo que nós não temos fé. A nossa fé é Cristo. E às vezes nós queremos justificar a nossa fé para Cristo. Ele que é o poderoso, ele que é o divino que nos dá a salvação da fé. Aí depois, os mais velhos aqui já receberam o batismo e o sacramento do crisma. Ah, quanto delícia! A maioria de nós que recebeu depois essa potência do Espírito, essa imersão maior, para que impulsionados possamos viver essa dimensão do essencial, do indispensável
porque nós não temos a real dimensão desse poder. Diz para o teu amigo aí hoje: o Espírito Santo na sua vida, meu querido. Se vocês falarem fraco, a gente vai ter. Não fala assim: é uma potência. Opa, agora acertou. Mexeu aí dentro, não. Tem que mexer. Tem que mexer. Porque para ter coragem, para fazer o que esse homem fez, de mol para os íntimos, foi muito forte. Quem viu os milagres dos prodígios? Me cita um dos dois. Não. Nicodemo estava no meio dos dois? Não. Quem viu as curas das libertações? Me cita mais um. Mateus. Nicodemo estava nessa turma. Mas Nicodemo estava onde? Quando Cristo sozinho ficou na cruz com a sua mãe, o discípulo amado de Madalena. Quem foi lá tirar Jesus? Quem foi pedir para Herodes: deixa-nos tirarmos esse homem de lá? Para os íntimos do Nicol. Ele não morreu. Então como que esse homem não viu o batismo? Como julgar que esse homem não viu o batismo? E como ele viu o batismo? Talvez nós renúncias que ele teve para defender Jesus. Nós não queremos defender Jesus, mas quando a coisa aperta, faz fácil. Nós não temos a potência que conhece do Espírito Santo. Nós não acreditamos que ele pode transformar a nossa vida. Estou de olhadinha para ele, não? Jesus fala 3 vezes: em verdade, vos digo, em verdade, vos digo, em verdade, vos digo. Só nessa passagem 3 vezes. Nós não podemos ter dúvida dessa potência do Espírito. Que nós temos à disposição. Mas às vezes nós pensamos que o Espírito Santo é um pombinho engaiolado. E nós fazemos o nosso corpo uma gaiola. Nós não temos a coragem de abrir essa gaiola do coração e falar assim: aflora de mim, Espírito Santo, toda a virtude para que eu possa ser feliz. Eu privo a ação do Espírito Santo. E sabe por que, irmão Nadinho, que nós privamos a ação do Espírito Santo? Porque nós temos medo de amar. Nós temos medo de vivenciar o amor verdadeiro. Porque esse amor gera em nós uma substância, um substrato chamado renúncia. Não tem como viver a ação do Espírito Santo, não tem renúncia das minhas convicções, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu acho, de como eu julgo, de como eu me comporto. Não, você está, gente, eu estou pastando. Eu estou pastando para tentar viver isso. Que acreditar nessa potência muitas vezes dói. Renunciar ao mundo, às coisas mundanas, ao prazer da carne, dos sartes. Quem nasceu da carne é da carne, quem nasceu do Espírito é do Espírito. E essa oração nós temos que entender. Através do batismo, lavar os mãos. Através do sacramento do Santo Cristo, temos a potência do Espírito agindo em nós para a liberdade e assim ajudar a salvação das almas. Demos testemunho, e o testemunho de Cristo em nós é a grande ferramenta para a evangelização, para a conversão interior e daqueles que nos circundam. O testemunho de Cristo é o testemunho verdadeiro. As coisas da terra que designam o testemunho de Jesus reencarnado é o grande passo para que as coisas do alto tenham plenitude na nossa vida. E o testemunho de Cristo elevado na sua glória pela ação do Espírito é a primícia de quem deseja o céu. Testemunho do Verbo encarnado, o nome de ser carne,
Deus se fez carne e não se corrompeu. Testemunho de um homem elevado à cruz, como aquele povo que murmurou, que fez um desafiador e as sementes vieram. Cristo veio a nós pelas nossas murmurações, pelo nosso pecado, e elevado como aquela serpente de bronze foi levada por aqueles homens do passado. Hoje, definitivamente, Ele cura a nossa vida através da ação do Espírito Santo. A carne representa a natureza humana, a sua possibilidade limite, a existência terrena. A água, batismo, o mar vermelho se abre, como abriu aqueles homens, e abre a nós toda manhã no santo dia. O Espírito, na sua potência divina, origem da existência cristã e do comportamento que implica em nós hoje nessa igreja reunida, porque no Pentecostes nós todos fomos agraciados para uma vida eterna de comunhão com o Espírito Santo. Diz agora muito carinhosamente o teu amigo ao teu lado: a existência do Espírito Santo em você, querido, implica em você uma vida justa e honesta, digna de amor, para que você vença os desejos da carne. O homem entrega a si mesmo, mas não chega a um conhecimento total, porque nós não temos capacidade total de entender a ação de Deus em nossa vida. Mas isso implica em nós, pela ação do Espírito Santo, que as coisas do alto, inspiradas pelo Espírito, nos leva a um processo de santidade, de renúncia, de doação. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Como é nascer do Espírito? Um batismo do novo todo dia. Nós, na renovação, temos essa fração de batismo, nós vivemos o batismo do Espírito. Mas o primeiro batismo do Espírito é o primeiro contato, como muitos de nós vivemos o primeiro amor que nós falamos. Essa palavra já é lá em cima, não é ainda, para 26 casais. O grande milagre aconteceu nas bodas de Caná, quando o servente levou da talha, encheu aquela jarra e levou ao mestre de cerimônia a água, e no caminho se deixou transformar. Ela mudou. Então, viver, o Espírito vai viver uma mutação, uma transformação interior, uma renúncia, uma vida nova, sem mácula de um passado, mas com muita dificuldade ainda na caminhada. Mas é necessário todo dia pegar da água da jarra e levar ao mestre de cerimônia. Quem é o mestre de cerimônia na nossa vida? Só 3 que conhecem que é o mestre de cerimônia. É Jesus. Quem é o mestre de cerimônia na nossa vida? Jesus. Então por que muitas vezes nós corremos para o mundo e aprisionamos o Espírito Santo em nós, que não temos coragem verdadeiramente de amar? Você está falando bobagem, não estou. Desde quando a Vanessa me chamou para coordenar o ministério de libertação, foi um presente da minha vida, através da ação de Deus na vida da Vanessa, desse chamado. Eu sou extremamente grato a Deus a isso. Comecei a entender essa praticidade da minha vida. Eu tinha medo do amor de Deus. Eu recusava o amor de Deus. Eu
tinha que fazer renúncia. E assim, durante todo esse processo de atendimento após atendimento, eu vi que não era um problema só meu, é um problema da nossa comunidade. Ações da carne. O problema não está no teu espírito, irmão. O teu espírito é de Deus. O teu corpo é de Deus. Mas a carne fala muito mais alto que Deus. Convido você nessa noite a fazer um trabalho pela ação do Espírito. Nós já começamos naquela oração que vem Espírito Santo, de pedir a Deus que nos ajude, que o espinho na carne, os sardos, não fale mais alto na nossa vida. Nós desengaioleiros, essa palavra existe? Existe, né? O Espírito Santo na nossa vida. É necessário nascer pela ação do Espírito, para uma vida na busca do Espírito, para aceitar e vivenciar todas as dores que o mundo ainda nos dará. Eu digo que nós vamos sofrer até morrer. Ô irmão, você não dizer não, não faz uma máscara para o negócio da vida. Pelo amor de Deus, você perdoa ele. Nossa, vergonha. Viver essa ação do Espírito, vou ficar participando. Ser feliz, ser livre, poder subir, poder chorar, é poder nas escuras clamar ao Cristo, porque muitas vezes é lá que nós vamos encontrar nas dificuldades, pouquíssimas vitórias, mas muitas lutas. Tirar a mácula da tristeza dos nossos olhos, e seja o que for nessa vida, nunca desistir de viver, nunca desistir de viver, porque a carne vai ficar, um dia ela vai ser ressuscitada, um dia, mas pelo Espírito de Deus, a minha alma é de Deus, a minha vida é de Deus. Assim nós temos liberdade para viver o tempo de Deus. Pai, nossa vida. Obrigado, Senhor. Senhor, louvado, Senhor, louvado por tantas lutas, mas por tanta ação.